Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 10, a qual falaremos sobre probleminhas com equações do primeiro grau. E qual será o nosso objetivo? Traduzir textos em linguagem matemática. Mas antes, vamos fazer aqui a relação entre textos e essa tal linguagem matemática. Começaremos pela adição. Como essa operação pode vir descrita no texto? Pode ser com a palavra somar, adicionar, acrescentar, juntar. Pode vir com a própria palavra mais ou até mesmo a palavra aumentar. E a subtração? Essa operação pode vir com a palavra menos, diminuir, descontar, subtrair, decrescer. E a multiplicação? Multiplicar, produto, vezes. A divisão? Repartir, dividir, quociente, razão. E a igualdade? Igual, resulta, equivalente. Então, aqui, pessoal, nós temos diversas palavras que podem representar essas operações ou esse símbolo de igualdade. Além disso, nós podemos ter o seguinte. Considere aqui uma letrinha x. O que seria o dobro de x? O dobro, pessoal, é o quê? 2 vezes aquela coisa, não é isso? Sendo assim, eu posso representar o dobro de x por 2x. Lembrem-se que entre o 2 e o x existe um pontinho de multiplicação que a gente nunca coloca. Por isso que o dobro de x é 2 vezes x e nós representamos por 2x. Triplo de x, 3x, ou seja, 3 vezes x. O quádruplo de x, 4 vezes x, ou seja, 4x. O quíntuplo de x, 5x, ou seja, 5 vezes x. E quem seria o sucessor de x? Pessoal, imagine, sucessor é aquele que vem o quê? Depois. Imagine que x fosse igual a 2. Quem é o sucessor de 2? Isso aqui nós estamos fazendo análise nos números naturais. Quem é que vem após o 2 imediatamente? O 3. E o que foi que você fez no 2 para obter o 3? Você somou 1. Sendo assim, quem seria o sucessor de x? Basta representar por x mais 1. Sendo assim, quem seria o antecessor de x? Antecessor é o que vem antes, de imediato, né? Se x fosse 2, quem seria o antecessor dele? 1. Por quê? O que foi que você fez no 2 para obter o 1? Subtraiu 1. Sendo assim, como é que ficaria o antecessor de x? X menos 1. Então, aqui, nós temos outros textinhos que caem bastante nos probleminhas de equações do primeiro grau. Agora, vamos falar sobre os números fracionários. Vou considerar a mesma letra x. Então, o que seria 2/3 de x? Pessoal, 2/3 aqui não é uma fração? Não é essa fração aqui, 2 sobre 3? Então, o que seria 2/3 de x? Nada mais é do que essa fração vezes x. Beleza? Só que nem sempre vai vir com esse pontinho. Vai vir assim, olha. 2/3 de x, certo? Sem um pontinho. Então, todas as vezes que vier lá fração de uma letrinha, é só pegar a fração e multiplicar por essa letrinha. E o que seria a metade de x? Vocês sabem que a palavra metade também representa uma fração. Que fração é essa? Meio. Então, aqui também, basta a gente pegar essa fração e multiplicar por x. Ou seja, metade de x. Que também a gente pode representar por x sobre 2. Jamais vai vir assim, certo? Só se for algo particular, mas geralmente vem em forma de fração.
Por isso que eu sempre falava para vocês, né? Na hora de passar o número dividindo lá, sempre passe em forma de fração, porque é assim que vem nas questões. E o que seria a terça parte de x? Pessoal, o que é a terça parte de algo? O que seria a terça parte de uma barra de chocolate, por exemplo? Ah, é só você pegar a barra de chocolate, dividir em 3 pedaços iguais, né? E pegar uma parte. Aquela ali é a terça parte. Sendo assim, a terça parte de x é o quê? X sobre 3. E a quarta parte de x? Da mesma forma, é como se vocês pegassem um objeto, dividissem em 4 partes iguais e pegassem apenas uma delas. Então, nesse caso aqui, vai ser x sobre 4. Então, aqui, pessoal, nós temos diversos textinhos e a sua representação em linguagem matemática. Agora, vamos para os nossos exemplos. Exemplo 1. A idade de Ana, adicionada a 2 unidades, resulta em 18. Sendo assim, qual é a idade de Ana? Pessoal, o que é que a questão quer descobrir? Não é a idade de Ana? Isso mesmo. Então, é essa idade que eu vou dar uma letra para ela. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Então, vai ser essa idade que eu vou chamar de x ou qualquer letra que você desejar. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse texto e transformar em uma equação. O que é que ele diz? A idade de Ana, ou seja, x, adicionada significa o quê? A operação de adição. Então, mais 2 unidades. 2 unidades é 2. Resulta é o quê? Igualdade. Igual a 18. Então, está aqui a minha equação no primeiro grau. E agora eu posso resolver. Como o 2 está somando, eu passo por outro lado, subtraindo, ficando x igual a 18 menos 2, ou seja, x igual a 16 é a idade de Ana. Muito simples, né? Agora vamos para o exemplo 2. O dobro da minha quantidade de bolas de gude, acrescida de 10, equivale a 100 bolinhas de gude. Sendo assim, quantas bolas de gude eu tenho? Pessoal, o que essa questão quer descobrir é exatamente a quantidade de bolas que eu possuo. Então, essa quantidade eu vou chamar de x. Agora, vamos montar a nossa equação. O dobro da minha quantidade de bolas. Como é que eu vou representar esse dobro? O dobro não é 2 vezes alguma coisa? Então, aqui vai ficar 2 vezes x, porque essa coisa é o quê? A minha quantidade de bolas de gude. Então, aqui fica 2x acrescida. O que significa acrescida? Mais, ou seja, mais 10. Equivale, igualdade, a 100 bolas de gude. Então, aqui fica 100. Pronto, já temos a nossa equação montada. Agora, a gente vai passar primeiro quem? O 10 ou o 2? O 10. Então, aqui vai ficar 2x igual a 100. Como o 10 está positivo, a gente passa ele negativo. Então, aqui fica 2x igual a 90. Pronto. Como o 2 está multiplicando x, a gente vai passar ele o quê? Dividindo. Então, aqui vai ficar x igual a 90 dividido por 2. Sendo assim, x é igual a 45. E esse é o valor de quê? Da quantidade de bolas de gude que eu possuo. Vamos para mais um exemplo. Carla tem 15 lápis a mais que Osmar e José tem 12 lápis a menos que Osmar. O total de lápis é 63. Quantos lápis tem Osmar? Aqui nessa questão, o que é que ela quer descobrir? A quantidade de lápis de Osmar, não é isso? Então, nós vamos chamar de x a quantidade de lápis de Osmar. Porém, tem mais 2 pessoas envolvidas no problema. Nós temos Carla e temos José. Então, como é que vai ficar a quantidade de lápis que Carla tem e José? Percebam que Carla tem 15 lápis a mais
que Osmar. Então, ela tem a quantidade que Osmar possui mais 15, porque ela tem 15 a mais, beleza? E José? José tem 12 lápis a menos que Osmar, ou seja, José tem a quantidade que Osmar possui menos 12 lápis. Só que a questão diz, pessoal, que o total de lápis, ou seja, a quantidade de Osmar com a quantidade de Carla e a quantidade de José, dá aí 63 lápis, ou seja, x mais 15 mais x menos 12 resulta, ou seja, é igual a 63. Esse E aqui significa igualdade. Pronto, agora o nosso objetivo é descobrir o que aqui? O valor de x, que é exatamente o que? A quantidade de lápis de Osmar. Esses parênteses aqui, como nós temos mais na frente, então não vai ser alterado nada. Então vai ficar x mais 15 mais x menos 12, né? Porque mais com menos dá menos, igual a 63. Pronto. Então, nós vamos deixar tudo que for só letra na esquerda e na direita nós vamos deixar tudo que for o quê? Número sozinho. Então, o 15, como ele estava positivo lá, vem negativo. E o 12, como estava negativo, vem positivo. Aqui ficamos com 3x, né? X mais x mais x. Lembrem-se das frutas, né? Laranja mais laranja mais laranja, 3 laranjas. A mesma coisa aqui no x. X mais x mais x, 3x. Agora nós temos que fazer essa continha aqui. 63 menos 15 e depois soma com 12. Então, fazendo a continha aqui, pega 1 emprestado, 13 menos 5, 8. Aqui fica 5, né? 5 menos 1, 4. Então, vai ficar 48 mais 12, que vai dar 60. Pronto. Como o 3 está multiplicando x, a gente passa ele o quê? Dividindo. Sendo assim, x é igual a 20. E esse valor é a quantidade de lápis que Osmar possui. Pessoal, eu sei que a questão não pediu, mas imagine que ela pedisse a quantidade de lápis dos três. Era só vocês virem aqui e substituir. X não é 20? Então fica 20 mais 15, que dá 35, ou seja, a quantidade de lápis de Carla, né? E aqui fica 20 menos 12, que dá 8, que nesse caso é a quantidade de lápis de José. Vamos para mais um exemplo. 3/4 do percurso que Joaquim deseja percorrer, menos 100 metros que ele já percorreu, resulta em 800 metros. Sendo assim, qual é a distância que ele desejava percorrer? Então, pessoal, aqui o que é que essa questão quer descobrir? A distância que Joaquim deseja percorrer. Então, essa distância eu vou chamar de y. Agora, vamos montar a nossa equação. Ele diz 3/4 do percurso que Joaquim deseja percorrer. O que seria 3/4 do percurso? O percurso é a mesma coisa que a distância que ele deseja percorrer. Então, nesse caso aqui, seria o quê? 3/4, né? Porque aqui representa essa fração, né? 3/4 do percurso, ou seja, de y. Só que a gente sabe que 3/4 de y é o quê? 3/4 vezes y, que a gente escreve 3/4 de y. Pronto. Então, aqui é a primeira parte da nossa equação. Menos, ou seja, subtração, 100 metros. Menos 100. E ele fala que resulta, ou seja, igual a 800 metros. Então, isso aqui é igual a 800. Pronto, nossa equação já está formada. Agora é só a gente resolver. Vou passar primeiro o 100 que está subtraindo, ficando 3/4 de y igual a 800 mais 100.
Resolvo 3/4 de y é igual a 900. E agora? Lembre-se, o 4 está o quê? Dividindo e o 3 está multiplicando. Como é uma fração ali, a gente passa sempre primeiro quem está dividindo. Então, nesse caso, vamos passar o 4. Como ele está dividindo, vai multiplicando. Então, aqui vai ficar 3y igual a 900 vezes 4, ou seja, 3y igual a 3.600. Pronto. Como o 3 está multiplicando, a gente passa ele dividindo, ficando y igual a 3.600 sobre 3. Sendo assim, y é igual a 1.200 metros. Por que metros? Porque todas as unidades ali estão em metros, tanto os 100 como os 800. Então, esses 1.200 aí é exatamente a distância que Joaquim deseja percorrer. Bom, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.